Pode começar. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live Vozes da Amamentação, um evento da SOPERJ, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, e da Regional Baixada Fluminense, juntamente com o Comitê de Amamentação da SOPERJ. Eu sou a doutora Fernanda Guimarães Loureiro, sou pediatra, pneumopediatra, sou médica do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente e também faço parte do Comitê de Amamentação da Maternidade de Santa Cruz da Serra, em Caxias, e também sou médica do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente da Maternidade Fernando Magalhães e também faço parte do Comitê da Maternidade. Tá? A nossa live ela vai falar, é uma comemoração em homenagem ao Agosto Dourado. O Agosto Dourado foi um mês que foi designado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação, e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Então, a gente vai abordar esses assuntos juntamente com os nossos palestrantes e moderadores. Os nossos palestrantes são profissionais da saúde que trabalham em UTIs neonatais, juntamente com mães, fazem parto, e eles vão falar também um pouco da experiência profissional, juntamente com a experiência de vida delas, porque elas foram mães e também tiveram essa experiência de ter que amamentar e ter que trabalhar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a SOPERJ, tá? Pelo incentivo, pela ajuda, pela realização dessa live, que já é o segundo ano que a gente faz e que ano passado foi um sucesso. Então, espero que todos gostem, aproveitem bastante o tema. Eu agora gostaria de convidar uma pessoa muito querida e importante para mim, e tenho certeza que todos conhecem ou então já ouviram falar. Ela fez a paixão pela amamentação surgir dentro de mim, e ela é responsável para a gente estar aqui falando mais uma vez desse tema tão importante. Tá? E é um tema que ela lida com muita propriedade, tenho certeza que todos sabem disso e vamos aproveitar. Convido a querida doutora Conceição Salomão, presidente do Comitê Científico de Aleitamento Materno da SOPERJ, para participar da nossa live. Doutora Conceição. Boa noite. Olha que orgulho. Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro fazendo presença, mostrando presença nesse momento, nesse mês tão especial, que é de promoção do aleitamento, mas que, na realidade, a gente não pensa só na promoção, tanto que o tema da Semana Mundial desse ano é apoio aos pais trabalhadores, como apoiar durante esse processo tão difícil, às vezes tão complicado, que é um processo complexo, não é tão simples assim. Muitas vezes o romantismo em relação à amamentação é muito grande, mas não é se você conseguir ouvir ou dar voz a essas mães. Quando você ouve pais e mães sobre esse processo, não vamos dizer que é tão fácil assim. Então, é um momento muito especial, Fernanda, de estarmos oferecendo, nesse momento, e dando voz às mulheres profissionais de saúde que passaram por esse processo. Eu espero que seja um evento tão importante, tão especial para todos nós. Eu sei que vai ser de muita emoção, e parabéns por termos já conseguido, pelo segundo ano, dar essa oportunidade de voz. E quem sabe, o terceiro ano, dando voz a professores. É isso que a gente quer, dar voz às mulheres. Não podemos apoiá-las sem ouvi-las. Ouvir é o nosso papel. Ouvir para não decidir por elas, mas fazer com que elas decidam o que fazer e não julgá-las. Então, bom evento para todos nós. Tenho certeza que vai ser muito especial. Olha a minha alegria. Então, eu que vocês vejam e façam fazer dessa live um exemplo para todos nós. Com certeza, já estou aqui emocionada. Não tem como a gente não se emocionar com um tema desses, né? Muito obrigada pela participação e aceitar mais uma vez esse convite. Eu estou achando que a Voz da Amamentação vai ser já uma rotina no nosso agosto, se Deus quiser.
A gente está aí, vamos fazer as próximas. Espero que eu estou torcendo. Oba, vai ser ótimo. Então, gente, eu agora vou convidar as moderadoras, eu vou fazer uma breve apresentação delas e elas vão começar a convidar os palestrantes. Primeiramente, nós temos a Abilene Gouveia, ela é membro consultor do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SOPERJ, ela é enfermeira obstetra, chefe da Unidade de Obstetrícia e coordenadora do Banco de Leite Humano do Núcleo Perinatal da UERJ e doutora em Ciências Médicas. A nossa segunda moderadora é Eliane Caldas. Eliane é psicóloga clínica e hospitalar, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, membro consultor do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SOPERJ. A nossa terceira moderadora é Mariângele Barta. Ela é fonoaudióloga, responsável pela UTI neonatal do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, doutora em saúde da criança e da mulher, e membro consultor do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SOPERJ. Então, meninas, com vocês, a fala. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Eu vou dar o início aqui à a fala das nossas convidadas. Eu queria começar falando da dificuldade que a gente percebe nas mulheres, principalmente na volta ao trabalho, e a gente sabe que, infelizmente, assim, 40% do desmame precoce acontece nesse momento. Então, eu queria chamar Luana Fagundes, neonatologista, tem uma experiência em maternidades, tanto amigas da criança quanto não amigas da criança ainda, mas que eu achei muito interessante, porque ela tem uma experiência também como mãe da Melissa, e é uma pediatra afetiva. Olha que legal, né? Então, alguém que já se intitula de alguma forma dessa maneira, a gente já sabe que vai ser diferente. E aí, Luana, eu queria saber de você, como é que tem sido, como é que a sua experiência primeiro, em relação a trabalhar com essas mães, ou se você quiser começar com a sua vivência, como mãe, nesse ambiente, de amamentação, nesse ambiente que você mesmo já trabalhava, como é que foi vivenciar isso, Como é que foi a sua experiência em relação ao nascimento da sua filha e a amamentação? Então, boa noite a todos que estão acompanhando a nossa conversa, Porque quando você encontra amigas, assim, que você não vê há muito tempo, é só uma alegria mesmo de estar junto com pessoas que têm vozes tão importantes dentro da amamentação. Então, é uma honra estar aqui podendo partilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu sou mãe da Melissa, o pai da Melissa não é brasileiro, Ele é francês, e na França a alimentação para o bebê, ela não acontece como ela acontece aqui, apesar deles terem um índice bem alto de parto vaginal, eles não têm um apoio importante para a amamentação. Então, eu acredito que o que eu tive de apoio no meu trabalho, porque eu acho que voltar ao trabalho amamentando é complexo para muitas mulheres, mas quando você está numa unidade que já é amiga da criança, que você tem todas as técnicas e que já conhecem essa importância e já podem te ajudar, isso facilita com que você consiga ter o apoio. As técnicas iam na minha casa fazer ordenha para mim, eu podia levar a Melissa para amamentar todos os dias no trabalho, assim. Então, a minha princesa, a gente teve todo o apoio que a equipe, que as mulheres podem nos dar. Então, nesse momento, o que eu queria falar em relação à amamentação é que a gente tem que entender que sem apoio, a amamentação ela se torna muito difícil. Esse apoio, ele às vezes pode acontecer domiciliar, quando você tem uma parceria dentro de casa, que o seu parceiro é o grande apoio em relação à amamentação, mas esse apoio também pode acontecer entre mulheres, essa sororidade entre as mulheres e essas mulheres que participam de um grupo no qual a amamentação tem a sua importância. Isso faz com que a gente se recorde de um tempo que era um tempo passado, no qual as mães iam para as nossas casas, as avós iam para as nossas casas, os tios, as primas, todo mundo era o apoio para que a gente pudesse amamentar. Hoje a gente trabalha, hoje a gente cuida da casa, hoje a gente cuida do marido, hoje a gente cuida do trabalho.
Eu, às vezes, encontro na pediatria algumas mães que voltam a trabalhar com 1 mês porque são autônomas, com 2 meses, às vezes voltam a trabalhar porque não tem uma outra pessoa que pode estar nesse momento ajudando financeiramente no desenvolvimento familiar. Então, hoje a gente tem muitas pedras que dificultam a amamentação. Eu também tive as minhas, mas mesmo assim eu consegui chegar até 2 anos e 6 meses amamentando a Melissa, coordenando uma unidade de terapia intensiva, indo para o plantão, indo para o hospital, trabalhando efetivamente. Eu dei algumas palestras em relação à amamentação na semana de amamentação do ano do nascimento de Melissa. Eu estava amamentando enquanto estava dando a palestra. No ano seguinte, eu estava amamentando enquanto estava oferecendo para as madrinhas de amamentação os seus... a gente tinha o costume de fazer no hospital todo ano as madrinhas da amamentação. Não sei se isso é um costume em todos os hospitais, mas assim, as madrinhas, eu ganhei também, obviamente, porque fiquei 2 anos e 6 meses amamentando Melissa, eu não iria aceitar nada menos que isso. Mas eu ganhei também ganhei amamentando o título de madrinha da amamentação, mas também pude agraciar outras pessoas amamentando também Melissa. Então, eu acho que a gente pode ser exemplo, sabe? Que é muito difícil quando você quer falar de um tema que você não vivenciou. Então, vivenciar a amamentação, para mim, eu lembro que quando ela decidiu e eu tomei a decisão, porque eu achei o mais difícil parar de amamentar. O parar de amamentar que foi difícil para mim, porque eu amava tanto, queria tanto, que eu falei assim, a decisão vai ser dela. Porque eu fiquei pensando, se for 2 anos e 6 meses amamentando, eu não quero que ela tenha trauma, eu não quero que ela pense que eu pintei a mama, né? Porque você ouve várias ideias, né? Eu não queria sumir de perto dela, então a gente viajou juntas, a gente foi para um hotel e ficou no hotel as duas juntas, e ela virou e falou assim, mamãe, não quero mais amamentar. Aí no dia seguinte ela quis voltar atrás, eu falei, não, agora a gente vai. Agora a gente vai até o final juntas. E assim, mas foi difícil, porque acho que a parada da amamentação foi mais difícil do que qualquer coisa, porque eu sofri mais do que ela. E aí, quando eu comecei a não ter uma produção satisfatória, eu chorava e falava, não, eu quero voltar atrás. E aí já não conseguia mais ter uma produção. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, às vezes, as mães elas não têm noção de que quando elas começam a fornecer fórmulas para os filhos, elas acabam tirando a oportunidade da natureza funcionar de forma satisfatória. Então, elas começam a fazer esse tipo de processo, às vezes porque precisam trabalhar, e o corpo entende que aquele bebê não precisa mais receber uma quantidade satisfatória de leite. Então, quando elas fazem e tomam essa decisão, e tem que trabalhar, a gente tem que estar aqui como funcionários, guerreiros e lutadores para ajudar com que elas tenham outras formas. E a única forma que eu tive foi fazer ordenha domiciliar, guardar o meu leite, ter o meu leite em casa, poder fornecer o meu leite para minha filha e fazer com que a natureza entendesse que ela ainda estava sob os meus cuidados diretos de alimentação. Se você sai para o trabalho e precisa fornecer algo que não seja o leite materno, você começa a ter um problema em relação à sua ordenha, porque a natureza começa a ter uma produção que acaba sendo pior. Então, o que eu acho que é importante da gente trazer nesse momento é que o trabalhar fora de casa, ele não impossibilita que o seu filho receba só o seu leite, ou todo o seu leite. Porque você pode fazer essa ordenha. A gente tem legislações específicas que obrigam os nossos funcionários, as pessoas com quem a gente trabalha, que nos liberem para que a gente faça a ordenha. E a gente também tem que ser multiplicadores na forma de como esse leite pode ser armazenado. De que esse leite dura 12 horas na geladeira. De que esse leite pode ser congelado e dura 15 dias, desde que etiquetado e bem marcado. De como esse leite pode ser fornecido para os nossos filhos quando a gente não está em casa. Então, a gente tem que assumir essa possibilidade, que não é mais difícil, que é muito mais fácil do que o uso de qualquer outro tipo de advento que não seja natural para fornecer o alimento para os nossos filhos. A gente está vivendo uma sociedade hoje em dia que esquece de onde veio, então não consegue se lembrar para onde vai. Eu conto para todo mundo que meu pai é pediatra e meu pai, até 1 ano, ele ganhava fórmulas em casa. Ele ganhava fórmulas caríssimas e eu não tive a honra de ser amamentada pela minha mãe, porque o meu pai achava que o melhor para ele era receber aquele tipo de alimento. E assim ele foi ensinando para as pessoas. Então eu não critico
quem vem dessa escola, porque foi o que ele aprendeu naquele momento. Ele recebia em casa e achava que aquilo tinha um valor. Hoje a gente está num processo de reeducação, tanto dos pediatras. Seu microfone fechou, Luana. Está sem som. Está sem som, Luana. Está sem som. Alguém que ativou o mudo para mim. Deve ser porque meu tempo está acabando. Ah. Então, o que eu queria falar? O meu pai, ele teve essa experiência e ele passou como se aquilo fosse importante. Então, essa geração, que são os avós dos nossos bebês hoje, ouviu isso do consultório, ouviu isso do pediatra, ouviu do pediatra que a amamentação não era o ideal e não era o melhor. Então, essas pessoas também têm que ser reeducadas. Então, essas avós, essas pessoas que estão em casa, que têm essa geração, que foi a geração do meu pai, que foi a geração de muitos pediatras nos quais a gente não tinha nenhuma legislação, e que essas fórmulas entravam no mercado como grandes... eles queriam vender, obviamente, e eles entenderam que ali eles encontravam um nicho de venda. Então, o meu pai foi um nicho de venda. Então, a gente precisa se relembrar de que esses processos geraram o que a gente vivencia hoje, que acaba fazendo com que muitas mães acreditem que tem um leite que não seja pertinente. Eu gosto muito de falar que quando a gente está produzindo o leite materno, a gente está produzindo ouro em garrafa. E a gente não tem essa noção. A gente está produzindo ouro. E essas mães, elas estão produzindo ouro. Então, a gente tem que estar repetindo isso o tempo inteiro. E outra coisa que eu queria nos lembrar é que a gente tem uma população de mulheres que sofre muitos momentos com a falta de incentivo do próximo. Nós mesmas sofremos falta de incentivo. Eu acredito que a Bilene ou a própria Conceição, quando decidiram começar a trabalhar com a amamentação, devem ter ouvido milhares e milhares de vezes o quão não necessário isso seria. E quando a gente vê o número de vidas que mudaram, o número de vidas que foram salvas com a amamentação, a gente consegue entender que a gente está indo numa contracorrente de um mercado. E essa contracorrente de um mercado tem que ter esse enfrentamento. Então, eu honro muito vocês que vieram antes, por isso que eu estava falando de quem veio antes, para salvar quem vem depois. Porque a gente só pode mudar a história de quem vem depois olhando essa história que veio antes de nós. Luana, então, eu fico muito... Agora, o que eu achei muito interessante quando você falou da história do seu pai, da sua história mesmo, né? De que você não foi amamentada, é porque você pode estar fazendo diferente, né? Você contou a sua história com a Melissa, você contou a sua história lá na neonatologia, no local de trabalho, mas você também tem uma outra história agora, né? Em relação a estar falando com futuros pediatras. E olha que legal, né? O que você pode estar contribuindo e refazendo essa história de uma maneira diferente. Sim, eu não me apresentei da forma tradicional, mas eu dou aula aqui na Universidade de Valença, né, na Unifaa. Eu estou dando aula para o último período de medicina, estou tendo a honra de encontrar alguns médicos que estão em formação. E eu tenho conversado com eles essa questão do respeito e essa questão de saber para onde a gente quer ir como seres humanos, né? A gente tem que começar a trabalhar a humanidade. E a humanidade, ela vem desde o nascimento, no qual a gente, às vezes, consegue acabar com os sonhos de muitas mulheres, com a chegada dessas crianças de forma que não é da forma que deveria ser. Assim como quando a gente não incentiva uma amamentação e permite que essa mulher saia do hospital sem ser orientada claramente, e ela acaba se vendo sozinha num processo no qual ela não está sozinha. Então, quando a gente fala que a gente está conversando sobre as vozes da amamentação, são as vozes que vêm atrás de mim e que vêm à frente de mim, que são de todas as mulheres que têm o direito de amamentar, e que a gente, às vezes, não facilita. Então, o que eu posso fazer para facilitar é dar o meu exemplo como uma pessoa que trabalha diariamente pela humanidade. E a humanidade vem da onde a gente se alimenta. A gente se alimenta disso. Eu me alimento da minha mãe, eu me alimento de vocês. A gente se alimenta do saber das mulheres. E as mulheres, elas são sempre colocadas em outro ponto. E eu acredito que o leite materno, ele vem desse processo. Só eu posso produzir. Só o corpo da mulher pode produzir, isso é uma força da mulher. E essa força da mulher, ela tem que ser sempre subjugada.
ela tem que estar sempre colocada à parte. Então, quando a gente fala vozes da amamentação, essa é a voz que vem do nosso peito, é a voz que vem da nossa alma, é a voz que vem do nosso coração. E essa voz tem que sair. A gente tem que ajudar a próxima, ajudar as mulheres a entender como pode ser difícil, porque a gente está se sentindo cada vez mais sozinha nesse universo. Mas se a gente tem a sororidade dentro do hospital, se a gente consegue trabalhar no hospital, que participa da iniciativa Hospital Amigo da Criança, a gente marca um retorno, a gente marca de estar junto, a gente se interessa por aquela vida. Eu estava conversando hoje com os alunos como que a gente percebe na população que mais necessita da amamentação uma dificuldade muito maior em seguir, porque é a população que mais tem que trabalhar, é que tem que trabalhar cedo, é que trabalha sem carteira assinada, é que não tem como ter apoio. Então, qual é a forma que a gente tem para ajudar essas pessoas? Semana passada eu estava escrevendo cartinha para o chefe de uma funcionária, cartinha do pediatra, cartinha do médico. Essa paciente tem direito a sair tantos minutos, é ordem, é direito. Que ela não sabia, provavelmente o chefe dela não sabia, e o filho dela estava ficando sempre doente. E eu explicando que era por conta da interferência de outros alimentos. Vamos voltar? Ela voltou, ela não teve nenhum afastamento. O chefe dela está agradecendo. O chefe dela está agradecendo que ela pôde trabalhar com mais presença, desde que ele permita que ela receba o filho para amamentar. Então, a gente também tem que usar a iniciativa privada, já que eles entendem financeiramente para eles também é bom. Para a sociedade inteira, a amamentação é boa. Então, assim, não tem contraindicação. Então, é isso que eu queria passar, conversar um pouquinho, e não sei se alguém quer complementar, quer saber mais alguma coisa. Eu sou intensivista, eu coordeno uma unidade de terapia intensiva, que recebe muitas mães de muitos municípios. A anterior que eu coordenava, a gente tinha o alojamento de nutrizes. Aqui eu vou fazer o alojamento de nutrizes. Certamente, não vai demorar muito, porque é importante a presença da mãe com o filho. Não existe amamentação sem a mãe estar junto. A gente tem unidades de terapia intensiva que são privadas, nas quais as mães não têm como dormir com seus filhos. Isso é um absurdo. É um absurdo a mãe não ter uma sala de espera na qual ela possa ter conforto para ela entrar entre uma mamada e outra. Se você quer defender a amamentação, você tem que colocar a mãe junto com o seu filho. Então, a gente tem que ter espaços para que a mãe fique na maternidade. Não tem como ela amamentar por horário. Ela não tem como amamentar de 3 em 3 horas. Ela não tem como amamentar só de dia e ter que pegar uma condução para ir para casa à noite. Ela não tem como ser atendida no Brasil que a gente vive hoje, no qual as unidades de terapia intensiva são poucas e atendem muitos municípios, se ela não tem como dormir com seu filho. Então, assim, eu cheguei aqui tem um mês e eu já estou avisando a Conceição que daqui a um tempo eu quero a visita do IAC e a gente vai ter que mudar muita coisa, porque agora que eu passo a ter noção de como os hospitais, eles dizem que estão fazendo, mas não estão. Uhum. E não é só aqui, é em monte. Entendeu? E eu não estou, assim, eu estou dizendo que a gente tem trabalho a fazer. Dizer que a gente tem trabalho a fazer, eu não estou dizendo que a gente está errado. Estou dizendo que a gente tem trabalho para fazer. A gente tem trabalho no Rio de Janeiro, eu passei por vários hospitais do Rio agora, a gente tem trabalho. O trabalho não é montar uma sala de amamentação e dizer que é a demanda aberta, que a mãe tem que ir, não, a gente tem que ir na mãe. A gente tem que ir no leito e perguntar qual é a sua dúvida, e perguntar qual é a sua dor, e perguntar o que você está sentindo. A gente tem mães que passaram por abusos, a gente tem mães que não deixam a gente tocar na mama, a gente tem mães que sentem desconfortos e sentem culpas porque sentem desconforto ao ser tocadas na mama. Se a gente não vai buscar, ela também não vai buscar. E às vezes ela está deixando de amamentar porque ela teve um outro trauma e a gente não está conseguindo perceber isso. Então, a gente tem que conversar tanto com a área de psicologia, quanto com a área de assistência social, mas a gente tem que dar permissão para que essas mães estejam com seus filhos. E essa permissão hoje não está acontecendo. Então, além de conversar sobre o tema de 2023, que é o tema de que a mãe que trabalha precisa estar amamentando e precisa ser respeitada, eu queria muito já pedir para a gente falar também sobre a mãe que tem os seus filhos na unidade de terapia intensiva. Porque ter o seu filho na unidade de terapia intensiva é um trabalho.
é um trabalho mental. Todo dia a gente tem que estar lembrando essas mães de que seus filhos vão viver, de que seus filhos têm esperança, de que seus filhos têm amor. Então, para elas desenvolverem a possibilidade de amamentar, ela já tem que vencer todo esse pensamento negativo. Ela tem que vencer todo mundo que diz que o filho dela não vai sair da unidade de terapia intensiva. Então, se a gente puder estar junto e colocar essas mulheres juntas, o cheirinho do leite de uma vai ajudando o cheirinho do leite da outra, e uma vai ajudando a outra. Luana, Então, suas considerações aqueceram o coração aqui dessas outras vozes. Né? Ai, amo vocês. No chat, né? As pessoas estão, né, encantadas com a sua fala, né? Se sentindo, né, acolhidas, né? E a gente fica muito feliz de saber assim que tem neonatologistas, né? Tão carinhosas, né? Porque a gente fala de empatia, mas a gente precisa mesmo, porque as pessoas não, né? Parece uma coisa tão simples, mas a gente no dia a dia a gente vê que as pessoas não têm empatia às vezes nenhuma, né? Então, de alguém tão feliz com o que faz, né? Com uma história muito interessante, né? Quando você fala desde, né? Você nem foi amamentada, né? Veio de uma época que, na verdade, o que se valorizava era outro, você consegue fazer esse contraponto e vai ter oportunidade assim de ter o dobro de profissionais, né? Assim, na verdade, formados, né, por uma pessoa tão especial quanto você. Eu queria ver se alguém queria quer... só finalizar, Bilene, Não, só queria pode falar uma falar. frase que eu falo muito para os meus alunos e falo muito na minha casa e falo muito para todo mundo que convive comigo. A gente só tem dois caminhos. Se alguém errou com a gente só tem o caminho de fazer diferente. A gente só tem o caminho de fazer diferente ou a gente tem o caminho de repetir o erro. Eu não quero repetir nenhum erro. Então, eu só tenho o caminho de testar diferente. E o que fizeram de muito bom com você, você só tem o caminho de repetir. Então, a gente só tem esses dois caminhos. Fizeram o certo com você? Copia. Você gostou? Repete. Você não gostou? Faz diferente. É a única chance que a gente tem de mudar esse planeta aqui. Uhum. Com certeza. Olha, eu queria agradecer muito. A gente ainda tem, né, outras experiências, mas, como eu falei, assim, acho que deu uma aquecida muito boa, né, para as próximas pessoas, né, Fernanda? Quem vai... Alguém quer fazer alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta? Tem várias considerações no chat. Eu estou aqui assim, sentindo um prurido enorme na garganta para falar com vocês o que foi o meu momento de aprendizado na faculdade sobre amamentação. Tudo que seu pai passou, Luana, eu tenho 50 anos de formada. 50 anos de formada, o nascimento da minha filha foi logo após a minha formação. E lá na minha escola, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquela época, eu tive 2 horas de leite humano e tive 3 dias atrás de um fogão, aprendendo a indicar as formas e preparar essas formas. Era muita forma. Era com açúcar, sem açúcar, era ácido, não ácido. Seu pai passou. Mas, graças a um apoio de uma mulher chamada Maria José, minha mãe, eu consegui. Meu próprio pediatra disse: para que amamentar, Conceição? Seu peito vai cair. Não sabe ele que cai de todo mundo, não é só com uma amamentação, não. Então, é lembrar, querida, que o que seu pai passou me fez refletir. O que eu estou fazendo aqui indicando forma? E desde essa época, comecei a acompanhar José de Agego, aqueles personagens que mostravam o papel do leite humano. E foi assim que eu me modifiquei. E ninguém vai me modificar, ninguém vai me mostrar o que não fazer. Porque eu estou numa idade que eu quero fazer e não ouvir alguém para não fazer. Então, olha, queridas, parabéns pelo seu relato. Eu estava aqui, a Bilene me desculpe, mas o prurido era maior. Estou perdoada. Está perdoada. Eu sabia que ela não ia conseguir ficar quieta. Com esse discurso, eu também não consegui. Então, assim...
Eu recebi pausa. durante um ano das minhas 2 filhas fórmula sim, mas eu doava. Se você tem leite, para que você vai dar? Dá para o outro, numa unidade que está lá de internação, que era no fundão, distribuía para lá. Eu não tinha como jogar fora. Eu não vou jogar fora, e a gente também não pode massacrar. Muitas vezes, você sabe que todos nós sabemos que crianças que não podem estar em uso do aleitamento materno. Então, não vou ser aquela radical de dizer, não vou usar. Tem indicações. Mas, na realidade, eu preferi doar. Não era, até a água mineral eu recebi para fazer a fórmula. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Não faça aquilo que a indústria te obriga a fazer, que a indústria te induz a fazer. Faça aquilo que você acha melhor para fazer para essas crianças e essas mães que precisam. Desculpe, mas eu não poderia deixar de interferir nesse momento. Está perdoada. Sempre Luana, perfeita, agradeço. tem uma pergunta aqui no chat. O Márcio, ele perguntou o seguinte, Márcio Santos, o recém-nascido deve ir ao UI materna para ser amamentado? Né? Tem mães lá que têm condições de fazer amamentar. Então, ele está falando das mães, por exemplo, por algum problema Mas de ainda saúde, reajustei. está na UI, se esse bebê pode sair por exemplo, se ele está ainda naquela, né, dentro da UTI, mas na verdade, às vezes, por questões até da mãe estar, né, com alguma situação e não pode ir até a UTI. Esse bebê pode ser amamentado na UI, por exemplo? Não, vou tentar Ou UTI definir materna. algumas coisas. UTI materna. Vou tentar definir algumas coisas. As unidades que têm unidade de terapia intensiva materna, geralmente essas mães, elas acabam indo por algum risco ou infeccioso, ou por algum risco que seja específico. A gente sempre tem que ver qual é a medicação que essa mãe está usando e se essa medicação permite, neste momento, receber a amamentação. Então, o que acontece é que, às vezes, nesse período, por uma incapacidade materna, porque a mãe está muito grave, ou porque a mãe está transfundindo, porque a mãe, às vezes, fez uma hemorragia grave. Então, nesse momento, não por uma incapacidade da criança, mas por uma impossibilidade materna, às vezes a gente precisa pausar a amamentação. O que acontece é que, da pausa, às vezes você vira uma suspensão. Isso que é o triste, que eu acabo percebendo. Então, a gente pode fazer uma pausa durante a vigência do tratamento, durante aquele momento necessário, mas isso pode retornar com o tempo que ela não esteja usando medicações que sejam proscritoras da amamentação. A unidade intermediária, se ele estiver falando em relação ao fato da criança estar na unidade intermediária, ela funciona assim como a UTI. Em ambas, ela pode receber o leite materno. A gente faz a colostroterapia, sim, do nascimento de bebês que são muito pequenos. Então, eles podem receber estando em qualquer área. O que diferencia-se é a forma de recebê-lo. Se você tem uma criança com desconforto respiratório, você não vai poder colocá-la para sugar diretamente no seio materno, mas ela pode receber o leite materno por sondagem, ou enteral, ou por sonda gástrica, dependendo da possibilidade. O que acontece na grande maioria das unidades que a gente visualiza é que, como a mãe não é orientada de fazer a ordenha e de retirar o seu leite, essas unidades, porque a mãe não está presente no hospital, ela fica os 2 dias e ela vai de alta. Quando ela vai de alta, ela não consegue fazer a ordenha do leite dela. Então, se ela não faz a ordenha do leite dela, esses hospitais acabam fornecendo fórmulas em substituição ao leite materno devido à ausência da mãe. Ponto. Então, assim, o fato da mãe estar ausente por estar numa UTI acaba sendo copiado e reproduzido quando você ausenta uma mãe da presença do seu filho, ele estando na UI ou ele estando na UTI. Caso ele tenha alguma alteração abdominal, que ele não vai receber nenhum alimento, aí sim ele não vai receber o leite materno. Porém, todavia, entretanto, quando a gente retorna à alimentação, o primeiro alimento e o melhor alimento é o leite materno. Não é hidrolisado, não são leites caríssimos. O primeiro alimento que a gente pretende voltar é o leite materno. Na verdade, ele falou UTI materna mesmo. Acho que a questão da mãe que está impossibilitada de ficar com o seu bebê e receber, né, ocasionalmente essa visita do bebê que está, às vezes, na UTI, ou como é que vocês fazem? Por exemplo, uma mãe que está na UTI materna, um problema materno. A mãe está impossibilitada de cuidar do bebê.
A unidade que eu trabalhava, né? Porque essa nova agora a gente ainda não tem o alojamento de nutrizes. A outra unidade, a gente trabalhava com assistência social, solicitando que, se a mãe está na UTI, a criança vai para casa, ficar com a família. Ela não fica internada na unidade de terapia intensiva nem na unidade intermediária se ela não está doente. Então, eu não consigo vislumbrar o caso de uma criança ficar no hospital sem ter necessidade. Ela vai ficar com a família dela, até porque o pai tem o mesmo potencial que a mãe. Ele não é capaz de gerar leite, mas ele tem o potencial amoroso que a mãe tem. Então, a gente não priva a criança de estar com a família porque a mãe foi para a unidade materna. Isso é um outro erro que acontece com muita frequência no nosso país, porque as pessoas acham que a família é incapaz de cuidar do filho. As pessoas acham que só a mãe é capaz de cuidar. Mas o pai é capaz de cuidar, a avó é capaz de cuidar, a família teve uma criança. Não foi só a mãe que teve. É que a gente tem o costume de jogar todo esse peso para a mãe. Então, se a mãe está na unidade de terapia intensiva, a criança vai para casa. E aí, se essa unidade aceita receber a criança vai lá visitar a mãe de casa e vai voltar para casa, assim como o pai vai visitá-la, assim como a avó, se a unidade assim permitir. Mas eu não consigo ver outra posição. Muito obrigada. Eu acho que agora já a gente, né, está no finalzinho. Eu queria agradecer muito, Luana, como eu falei assim, eu acho que aqueceu vários corações, né? Mas com certeza a gente ainda vai ter um tempo para outras falas ao longo, né, das apresentações. E aí eu queria passar a palavra e agradecer a você, né? Mas passar a palavra para outra moderadora, né? Que vai ser vai ser Eliane, né? Isso, sou vai eu. Vai ser Eliane Caldas. E aí, Eliane, aí eu passo a palavra, passo o bastão para você fazer a sua apresentação. Estou pegando o bastão aqui, vou apresentar a Regina Selle, que é a nossa próxima convidada, que é técnica de enfermagem da UTI da maternidade Fernando Magalhães. Tem uma história muito bonita, hoje a gente já conversou, tem um trabalho também de anos, né, na UTI, e tem um trabalho muito bonito com as mães, e ela vai contar para a gente agora, tá bom? Vamos escutar a Regina. Pronto, abri o microfone. Boa noite, todo mundo. Eu queria agradecer aqui, a sala está bem florida, com pessoas, colegas de trabalho, mães que estão com bebês internados na UTI, estão aqui presentes também. E, enfim, muito obrigada pela presença de todos. Bom, eu tenho 25 anos e sempre trabalhando dentro de uma UTI neonatal. Eu trabalhei na perinatal por muitos anos e optei em sair da perinatal e ficar só na Fernando Magalhães. Essa necessidade de um público, de uma população mais carente, necessitada de orientação e tudo, isso me atraiu muito e eu me dedico bastante lá. O que me encantou da amamentação? Por que eu me envolvo muito com essa questão da amamentação? Eu tenho uma filha que tem 40 anos e na época que eu tive a minha filha, foi na Promatre e a minha enfermaria, nós éramos 6 mães. Meu leite foi o único que desceu e estava enorme, cheio de leite, tinha glândula mamária embaixo do braço. Só que a minha filha, e hoje eu sei disso, na época ninguém me orientou sobre isso, a minha filha não conseguiu pegar o meu seio. Por quê? Hoje eu sei que ela tinha laringomalácia, porque conforme ela ia pegando, ela fazia... Nossa, eu pensava que ela ia sufocar, eu não conseguia dar de mamar para minha filha. Mas eu estava na pojadura, minha mama estava enorme, chegava a estar quente, eu não fechava o braço por conta da glândula mamária e eu não tive ninguém para me ajudar, nem para me orientar. E aí, eu, na época, podia, tá, gente? Eu amamentei todos os bebês da minha enfermaria, menos a minha filha. E eles que conseguiram fazer com que eu esvaziasse a mama
e não sofresse tanto com aqueles primeiros momentos da pojadura, né? E isso, para mim, foi muito gratificante, porque na época podia, hoje em dia a gente sabe que isso não pode de jeito nenhum, e ao mesmo tempo frustrante, porque a minha filha mesmo não conseguia mamar, então lá vinha uma mamadeira com uma fórmula, ou sei lá o que vinha, e ela mamava. Eu fui para casa e com muita luta tentei, eu não tive orientação de ninguém. E isso foi uma coisa muito sofrida para mim, sabe? Porque eu acho que, além da maternidade, toda mulher sonha em ser mãe um dia, né? Depois que ela tem um filho, ou até durante, ela sonha em poder pegar aquele bebezinho e botar no peito e ter essa sensação de amor pleno, de que felicidade que eu estou produzindo leite, estou alimentando meu filho. Isso é muito gratificante, é muito bom, e eu não tive. Então, por isso, eu tive que interromper, infelizmente, a amamentação, por causa desse probleminha que ela tinha, e que, na verdade, eu não sabia o que era, mas eu achava que ela ia sufocar, eu não fiz. E aí isso me causou grande tristeza. Eu só tive uma e não tive essa sensação do que é amamentar o meu filho, né? Mas tudo bem. Aí surgiu a oportunidade dentro da Fernando Magalhães, que eu amo, meu hospital, paixão mesmo, porque eu amo todas aquelas mães que chegam para mim com o maior carinho, graças a Deus, assim, eu tenho uma relação bem legal com elas, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu percebi que todas essas mães, elas tinham muito medo de ir embora, porque eu trabalho numa UTI neo, a maior parte dos bebês são bebês prematuros, né? Então elas falavam assim para mim: eu quando for embora eu queria levar um monitor desse lá para casa. Nossa, isso aqui é tudo de bom. Pelo amor de Deus, eu posso te levar para casa comigo? Gente, essa é a frase, até hoje ainda acontece. Mas naquela época era muito. Foi aí que eu comecei a conversar com as mães. Eu saía da UTI, chamava as mães e falei: vamos conversar. Aí, qual é a sua dúvida? O que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí a gente começava a conversar, elas estavam mostrando os medos e as dúvidas, porque eu costumo dizer para elas que o médico, ela chega lá para conversar com o médico, e o médico fala: e aí, doutor, como é que está meu bebê? Aí o médico fala: não, isso assim, 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 assado. Ela olha para ele e fica: você entendeu? Aí ela fala: entendeu nada. Na verdade, ela não entendeu nada, porque ela está tão assustada. E aí eu comecei a perceber que essa minha troca, essa conversa com elas começou a ser muito bom, porque começou a criar um círculo de confiança entre a equipe e as mães, porque quando elas não sabem o que está realmente acontecendo, tudo leva a um problema, tudo leva a uma reclamação, e isso melhorou, nossa, muito, né? Tá aí algumas mães que podem confirmar isso. Isso foi muito bom, a direção viu que isso ficou legal, eu comecei sozinha e aí a direção pegou e colocou para trabalhar junto comigo a psicóloga Valéria e a assistente social Patrícia. E nosso trabalho flui lindamente, a gente brinca, as mães desenham, a gente canta música e a gente conversa sobre dor e sofrimento, esclarece. Inclusive, eu vou falar uma questão aqui, Luana, que você estava falando, o pai parece que perguntou alguma questão. Lá na Fernando, o que a gente, às vezes, a gente consegue fazer?
quando tem número de pessoal suficiente trabalhando e quando tem condições da mãe de receber o bebê. A gente pega o bebê, pede autorização ao pediatra, pega o bebê, leva na UTI, e lá na UTI, se o médico e o pediatra concordar, a gente coloca o bebê ao seio, bota no seio da mãe, ajuda, e aí depois fica um tempinho lá, depois volta com o bebê para a UTI, né? Lógico, o bebê tem que estar na unidade intermediária, que é porque ele tem que estar em ar ambiente, às vezes tem realmente o bebê em oxigênio, que ainda não pode ser levado ao seio, porque senão vai piorar o quadro respiratório dele. Então, a gente procura dar o melhor conforto possível para a mãe, para o pai e para o bebê. E, graças a Deus, esse trabalho de bater papo, de conversar, de praticar atividades, toda quarta-feira eu faço reunião com as mães, é 10, 10 e meia da manhã, e vai, dependendo da demanda das mães, vai até 1h30, né? A pessoa esquece até de almoçar, quando sai correndo para pegar o almoço, é uma doideira. Mas é muito gratificante. Eu tenho certeza que elas gostam muito, porque eu sempre, graças a Deus, estão sempre as mães lá comigo. E é esse o meu trabalho hoje. Eu vou te interromper só um instantinho para você continuar falando, mas assim, essas que eu acho que são as vozes da amamentação, que você acolhe nesse trabalho em grupo, eu acho assim, é algo muito importante. E é interessante, porque elas estão em grupo, porque você acolhe elas em grupo, e você também está em grupo, porque, né, é você, assistente social, uma psicóloga, então você também se fortalece no seu grupo para poder atender esse grupo. E aí eu acho que as vozes se multiplicam. E é por isso que você fala, que eu acho que com tanto carinho desse seu trabalho, que você tem assim, histórias e histórias que você pode contar, né? E nessa integração dessa força, e que até a Luana falou, da sororidade da gente, como mulher, entender essa força da transmissão que uma faz com a outra, passa para a outra. Porque, às vezes, hoje em dia, nesse nosso mundo tão agitado, moderno, nós não temos mais essa transmissão que a gente teve numa época, como a Conceição falou, da mãe dela, que a mãe dela foi um grande peito para ela. Então, hoje, o grande peito dessas mulheres que estão na Fernando Magalhães é você, é a psicóloga, é assistente social, né? Nesse trabalho que eu acho encantador. Isso fluiu muito bem, sabe, Eliane? É um trabalho muito legal, as mães ficam esperando quarta-feira. Se por acaso, por algum motivo, eu não conseguir comparecer à quarta-feira, as mães ficam, poxa, você ontem não veio, hein? Não teve reunião, hein? Eu falei, ai, meu Deus, então vamos fazer hoje, vamos embora. E, assim, são histórias diferentes, são situações diferentes, né? E eu falo para elas que, assim, fala comigo que a sua dúvida, pode ser a dúvida da outra que está tímida, que não consegue conversar, e assim flui, é muito bom. Muito bom. Olha só, o Adeir está perguntando qual o motivo do médico não fazer parte dessa equipe composta por você, assistente social e o psicólogo? Então, o médico não está fazendo parte porque, às vezes, o médico, por ser o médico, né, as pessoas acabam se inibindo e não botam para fora as coisas. No começo, a própria psicóloga e assistente social, elas se sentiam um pouco inibidas de botar para fora essa questão de falar mesmo, mas e também tem o caso dos médicos estarem lá dentro, fazendo prescrição, examinando criança, enfim, são situações diferentes, entende? É claro que se ele quiser esclarecer alguma questão com o médico, e eu costumo dizer assim, o médico da rotina é o médico que olha o seu bebê todo dia. Ele vai saber porque a conduta
que ele está levando para o seu bebê é dele, ele vai seguir. O médico plantonista, ele vai chegar lá, ele vai ler, ele vai saber te explicar, mas ele não vai mudar a conduta do médico que está, a não ser que tenha uma intercorrência. Isso é muito legal. Agora, tudo você tem que perguntar, tem que estar lá no horário que o médico está passando a visita da rotina, para você poder falar com o médico. E aí, ele vai lá em algum momento, se precisar. Mas, assim, essa reunião é uma coisa bem simples. Fala, Luana. Eu acho que tem... Desculpa. A Luana está aqui. Perdão. Fala, O que eu queria só acrescentar? Na verdade, eu acho que é uma escolha de cada instituição. Porque, assim, na instituição que eu trabalhava, a gente fazia e era comigo e com a técnica e com a assistente social e com a psicóloga e com a fonoaudióloga. Então, acho que depende muito da equipe multidisciplinar que está mais, naquele momento, engajada no processo da amamentação. Eu sempre trabalhei com fonoaudiólogas maravilhosas que estavam sempre presentes, assim como Regina, fazendo essas reuniões e fazendo esses horários de amamentação. Então, eu acho que a gente também tem que conseguir, em algum momento, acessar que não é... A gente tem que parar de ter esses separatismos dentro da equipe, eu acho, sabe? A equipe não é assim, não, porque o médico não pode, porque... Não, é quem quer falar sobre aquele tema e para quem aquilo é importante naquele momento. Na verdade, todos deveriam estar falando juntos, numa univoz, num unissono, conversando sobre a amamentação. Então, assim, somos todos, desde a higienista, a pessoa da recepção, ao técnico, a enfermeira. Eu já passei ao longo desses anos, eu sou neo há 20 anos. Eu já ouvi coisas que a técnica fala, que às vezes ela ouviu de outra pessoa dentro do hospital, que para ela teve uma representatividade que atrapalhou totalmente a amamentação. Eu acho que, assim, essas questões, não, o médico, não, todo mundo tem que estar falando a mesma coisa, é uma equipe multidisciplinar, unidisciplinar, e a disciplina é o amor e a amamentação. Mas, Luana, eu acho que tem uma questão, é que nem sempre o médico tem essa formação que você tem. Então, dependendo de onde a gente esteja, para o médico ficar 1 hora num grupo de reflexão, ele termina não podendo ficar, dependendo da rotina dele, e tem alguns que não consideram que aquilo é função dele. Essa não é a minha função. Então, mas eu acredito que tem... perdão. Falta uma formação, às vezes, também desse médico. Você já é uma outra geração, mas tem alguma geração que não pensa dessa forma, entendeu? Eu concordo, mas eu vejo alguns... A gente traz para a gente, mas eu vejo alguns... Perdão, mas eu vejo alguns técnicos antigos que vieram da época que não havia alojamento conjunto, com os quais eu tenho muita dificuldade também. Eu acho que a questão vem desse tempo mesmo, de aprendizado, esse tempo. E eu acho que isso está em todas as áreas. Está na área médica, está na área técnica, está na área de enfermagem, está na área de psicologia, está na área de fono. Eu já tive fonos que eu tive extrema dificuldade, que realmente não conseguiam trabalhar com a amamentação, que preferem usar outras formas. Em instituições privadas, que eu não vou citar o nome, mas Regina Celi já citou, mas assim, a gente tem instituições que a gente tem fonos que são antigas, a gente tem técnicos que são antigos. O que eu acho que a gente tem que começar a mudar é a cabeça de todo mundo. A cabeça de todo mundo tem que ir para o que tem medicina baseada em evidências. Eu hoje estou dando aula de medicina baseada em evidências e eu falo sobre amamentação. É uma evidência médica. É uma evidência médica 1A. Não tem como refugar isso. Isso é uma evidência médica. Se o médico não fala, é porque ele está errado. Então, a gente tem que conversar com eles e trazer essa luz de consciência. É evidência. Se é evidência, a gente está certo. Se a gente está certo, todo mundo tem que ouvir. Não é a Luana que está dizendo, não é a Conceição, não é a Regina, não é a Eliane. É uma evidência. Ponto. Evidência... Ana, tem duas coisas aqui. Olha, assim, tem Luana, antes de ser uma evidência médica... Oi, quem está falando? Conceição? Antes de ser uma evidência médica, é evidência humana. Arrasou. Olha, não, porque aí eu quero falar duas coisinhas. Uma é que a Marcele escreveu aqui
que ela está grávida e está amando poder escutar todas essas vozes. E outra coisa é que eu venho, já tenho um bom tempo de formada, quase 40 anos, e na época eu trabalhava nos servidores já pelo Ministério da Saúde, e uma mãe, ela foi para a UTI materna, eu trabalhava na UTI, na UTI de adultos, o bebê nasceu muito bem e ficou lá embaixo, né, na pediatria. Eu cheguei, eu disse assim, essa mãe, eu não tinha evidências, eu estou dizendo porque você imagina que 40 anos eu não tinha essa evidência que você tem, mas eu cheguei, eu disse assim, essa mãe precisa saber que esse bebê está vivo. Ela estava morrendo, gente. Eu não tinha... Aí eu fui para o round, né? Estou eu lá no round, com a equipe toda, multiprofissional, que não sei o quê, era a psicóloga que perturbava todo mundo. Tudo bem. Aí eu fui... Aí discutimos. Eu só queria saber uma coisa. Se esse bebê subir, tem algum problema para ela ou para ele? Ele vai morrer? Só colocar esse bebê no colo. Aí ele disse, tá bom, Eliane, você venceu. Vai lá, pega esse bebê, traz aqui, bota de volta lá na pediatria, pelo amor de Deus. Tá bom. Aí veio o bebê, veio o pai, na hora da visita, e esse bebê foi para o peito dessa... Não foi nem mamar, ele ficou no peito, ela estava já, né? Estava muito mal. Gente, é emocionante. Eu me emociono até hoje, porque os aparelhos começaram. E os médicos olharam assim para mim, saíram de perto. Como quem disse, essa mulher é bruxa, sei lá o que ela é, o que ela está fazendo aqui. Saíram de perto, meio com raiva e, ao mesmo tempo, não poderiam deixar de ver o que estava acontecendo. No dia seguinte, essa mulher estava viva. E ela queria ver o bebê dela. Então, e é muito... Agora, eu não tinha evidências, mas é o que a Conceição falou. Hoje a gente tem evidências, mas naquela época a gente não tinha isso. Nem psicólogo tinha ainda, porque hoje também, dentro do próprio CTI, até por lei, tem que ter psicólogo. Eu estava lá de enxerida. Entendeu? Assim, eu estava lá de enxerida. O que você está fazendo aqui? Depois eu fiz psicologia médica, fiz meu doutorado, essas coisas. Mas naquela época eu era recém-formada, enxerida. Então, são essas coisas que a gente precisa, talvez, pensar também, porque cada um está num timing, e como isso é difícil, entendeu? Cada um vai... E aí, diante desse timing, dessas dificuldades, que a gente também consegue trabalhar na equipe, né? Escutando as 1000 vozes, que a equipe também tem muitas vozes, e às vezes são vozes dissidentes, nem sempre são uníssonos. Mas a vida é assim, a vida é assim. Regina, acho que a gente está no nosso tempo, né? Nem sei. Mas, assim, olha, tem muitas pessoas falando que o seu trabalho é lindo, que bom que você atua dessa forma no hospital, que tem boas lembranças de lá. Depois você olha, tem coisas lindas aqui para você. Eu queria, assim, que você pudesse terminar, né? Fazer umas considerações finais para a gente continuar com as nossas vozes. Isso. Então, na verdade, é esse o caminho. A gente tem que trabalhar mais com o coração aberto para ouvir, porque eu acho que elas precisam muito ouvir, né? Muito ser ouvidas, na verdade. A gente tem que pensar muito antes de falar algumas coisas, porque realmente algumas coisas elas não estão prontas para ouvir, mas na questão da amamentação elas sempre estarão prontas e precisam muito ouvir tudo que a gente pode passar para elas sobre a questão da amamentação, a importância do leite materno, e não se deixar desanimar, porque não existe leite fraco, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. E é isso que a gente fala sempre. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho o trabalho que a gente faz lá dentro. E, dentro do possível, está cada dia melhor e está crescendo bastante, está sendo muito positivo para as mães e para a equipe que trabalha dentro da unidade neonatal. E tem muitos parabéns aqui para vocês, viu? Depois você olha.
Então, assim, dando continuidade, queria saber, alguém quer perguntar, falar mais alguma coisa? Eu estou vendo mais pelo chat, não sei. Aí a gente dá continuidade com Mariângela. Eu chamo Mariângela, que é fonoaudióloga, né, para chamar a nossa próxima convidada. Pode ser? Então segue, Mariângela. Nossa, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui embevecida ouvindo vocês duas, assim, nossa, uma técnica de enfermagem, uma neonatologista com uma bagagem grande, né? E assim, um trabalho lindíssimo. Só tenho assim a parabenizar vocês, porque realmente é disso que a gente precisa, né? De pessoas sensíveis, né? Com esse momento de crise, né? Que as pessoas passam, né? Que muitas vezes mães na UTI, eu trabalho numa UTI, então é um momento de crise, né? De conflitos também. Então, assim, poder ter essa sensibilidade, assim, atuar com pessoas assim é tão incrível, sabe? Que é muito lindo ver vocês falando. Mas agora a gente vai ter uma voz especial, que é uma voz de uma mãe de 2, né? Uma mãe de gemelares, entendeu? Que também batalhou muito para poder amamentar os seus filhos, tá? Ela tem uma profissão também estressante, né? Ela é enfermeira obstétrica, agora ela é enfermeira intensivista, tá? Mãe do Marcos André e do Carlos Antônio. Ela trabalha no Hospital dos Servidores e vai falar um pouquinho para a gente, vai falar o que ela passou, o que ela sentiu, o que ela recomenda, a visão que ela tem, né, desse período, né, que a gente passa com nossos filhos e que a gente marca para sempre, né? Eu acho que tanto sucesso quanto insucesso marca muito. Então, assim, a gente vai ter o privilégio agora de ouvir uma mãe de gemelares. Vamos lá, Carla, fala aí um pouquinho. Carla Lopes. Isso, oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Todo mundo está me ouvindo? Está te ouvindo, sim. Ótimo, maravilha. É uma honra, em primeiro lugar, né? Doutora Fernanda, que saudade! Essa pessoa maravilhosa que eu trabalhei e soube da minha história de vida, né? Criamos um laço, uma amizade muito boa. E eu sempre falava os meninos, né? Meus bebês, quando na verdade meus bebês hoje já completam 17 anos, né? Daqui a pouquinho já estão na maioridade. E quando eu engravidei, né? Foi uma gravidez natural de gemelar, onde muitas coisas passaram pela minha cabeça, né? Nessa época eu ainda não era enfermeira, eu era técnica de enfermagem, estava ainda no terceiro período da faculdade de enfermagem e quando depois eu me formei, né, como enfermeira e fiquei durante 3 anos como obstetra, eu via naquelas mães que eu executava o pré-natal junto com a médica e as mães quando vinham para mim, as minhas dúvidas e os meus anseios eu via como um espelho, né? Daquelas pacientes onde eu conseguia falar, nossa, os mesmos medos que eu tinha, né? E eu deixava a cereja do bolo para o final, né? Eu falava para elas que sabia exatamente o que passava ali na cabeça delas com relação a tudo, ao parto, a amamentação, também era uma inquietude, né? Quando a gente executa um pré-natal bem feito, a gente já começa muito cedo a falar isso com elas, né? Preparar para esse momento, porque muitas de vocês usaram essa colocação, e eu concordo, muitas das vezes cria-se um romantismo sobre a amamentação, né? Quando que os gêmeos, na minha vida, trouxe o romantismo que eu achava que existia, mas também as dificuldades. E foi quando eu, a duras penas, né? Eu brinquei com a Mariângela, falei, Mariângela, os 15 primeiros dias foi fórmula,
Mas dali para frente, eu e minha família, e graças a Deus eu recebi um apoio muito grande do Márcio, meu parceiro, meu amor da minha vida, né? O pai dos meninos está comigo há 25 anos e que me deu um apoio enorme. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, porque é cansativo. Imagine para gêmeos, né? Prematuros, eu passei pela psicologia, né? Eu tive que fazer terapia, precisei de um apoio psicológico. Na época eu trabalhava em 2 grandes hospitais aqui no Rio de Janeiro, fazia faculdade e do nada, de repente, minha vida parou, né? Em prol de tentar fazer com que aquilo tudo que eu via como técnica em enfermagem e de conhecimento científico, né, e também na faculdade, fosse posto em prática. Então, eu pensava sempre isso, eu que sou uma profissional da saúde, tenho um entendimento de quanto vale ouro a amamentação. Foi muito difícil? Eu imagino para aquela mãe que às vezes a gente dá uma orientação e depois ela vai para casa. É muito o que foi dito, né? E o em casa, como vai ser? E a facilidade de ter o industrializado, né? De conseguir ali ter essa facilidade, muitas das vezes, acaba sendo prejudicial. E aí, em casa, eu decidi que eu queria muito amamentar, né? E amamentava os 2 ao mesmo tempo. Né? Amamentava os 2 ao mesmo tempo, e ali os nossos olhares, os olhares de nós 3, eu nunca esqueço os olhares deles para mim, o carinho que eles faziam na minha boca, na minha orelha, o carinho que um fazia no outro, os 2 se tocavam no momento da amamentação. E aí, só de falar, né, já me emociona demais, né? E aí ali foi criando um vínculo afetivo e muito bom para ele. As vacinas, né? Porque eles perderam peso nesse delay dos 15 dias que eu não consegui amamentar, então demorou um pouquinho para eles iniciarem o esquema vacinal. Então, isso tudo passou muito pela minha cabeça e eu recebi um apoio de uma instituição pública federal, que na época eu trabalhava, não vou citar o nome, é um ponto positivo, eles me ajudaram demais, né? Toda a equipe, todo o plantão, isso há 17 anos atrás, né? Todo mundo me apoiava e falava, nossa, ela tem gêmeos, ela precisa sair mais cedo, ela precisa chegar em casa, tomar um banho, porque era uma terapia intensiva, que eu era técnica de enfermagem, tomar um banho, relaxar um pouco, porque o estresse, né, por mais que você produza leite, chega uma hora que você está tão cansada, né, com o trabalho, e chegar em casa, 2 crianças, né, ao mesmo tempo, que você só quer dormir um pouquinho, né, para recuperar as suas forças. E aí eu tive esse apoio de uma instituição. Da outra, infelizmente, não. Mas eu consegui manejar com férias, e aí consegui manejar um tempinho maior para eu conseguir ficar em casa. Sem dúvida alguma, eu faria tudo de novo, né? Amamentaria e teria essa vontade de novo de saber que aquilo ali é o melhor para os nossos filhos. Hoje, graças a Deus, a gente consegue aí com a globalização, né, através de tantos veículos mais de informação, conseguir passar isso para as outras pessoas, né? Há algum tempo atrás, e isso vocês trouxeram de uma maneira muito espetacular, da gente entender o que acontecia lá atrás, quando ainda não tinha esses recursos todos. Então, hoje a gente batalha e as vitórias, elas são mais acessíveis, né? E as dificuldades, elas vão existir. Essas mães, elas precisam entender que isso é um período, né? Que isso, se ela recebeu o apoio, nem que seja o nosso, né, gente? Porque muitas mães só têm mesmo o apoio de nós, que somos profissionais da saúde, ali naquele momento, né? Ou que seja numa clínica da família, ou que seja realmente num ambiente que esteja hospitalizada a mãe e a criança. Nós somos esse apoio. E criar esse vínculo, que maravilhosamente todos estão falando que quando cria esse vínculo a coisa flui melhor, sem dúvida, porque é notório quando você amamenta, apega no seio, o ganho de peso,
Hoje, meus filhos, eles nunca tiveram dificuldades para se alimentar. Eles comem de tudo. Eu me preocupava com isso na época. Se eu ficar já oferecendo muitos alimentos, não conseguir fazer a amamentação exclusiva, eles vão aceitar outros alimentos, né? Se eu introduzir, ou se não tivesse passado pela minha cabeça que isso seria tão importante, e lá na frente eles não vão gostar de comer certas coisas. Eu sempre imaginava isso, né? As otites aumentam, né? As alergias aumentam, então, assim, passava um turbilhão de coisas na cabeça. Mas, Carla, você está certa, né? Porque o bebê que é amamentado, né? O flavor, né? Que é o sabor do leite materno, já vem com os alimentos, preparando o bebê para alimentação complementar. Então, realmente facilita muito a aceitação do bebê, né? Da alimentação complementar com o aleitamento, né? Sim, sim. Isso era uma inquietação muito grande minha. E minha mãe era uma mulher muito sábia, né? Ela era atendente de enfermagem, exerceu durante muito tempo, e ela sabia, inclusive, eu sou a filha mais nova de 11 gestações. Minha mãe teve 11 filhos. Amamentou 10, porque uma, infelizmente, só teve 2 dias de vida na UTI e faleceu. E minha mãe tinha isso nela. Não, tem que comer canjica, toda aquela cultura, né? Que a gente sabe que cientificamente muitas das vezes não tem um fundamento, mas que acontece de uma maneira tão boa ali, aquela canjica mas é tão que ela fazia. né? Muito! Vamos comer uma canjiquinha, né? Maria Ângela, olha, isso era muito assim presente na nossa vida, sabe? Bebe bastante água para você produzir mais leite. São 2. Você precisa esvaziar a mama toda. Isso era técnica nessa época. E depois, quando eu fui, né, me formei e a obstetrícia entrou na minha vida, nossa, minha mãe tinha um senso comum, né? Que ela era atendente numa época que não existia nem o auxiliar, né? Existia essas pessoas que tinham o dom da enfermagem, exerceu muito tempo, e aí minha mãe falava para mim, olha, come a canjica, bebe a água, dorme, descansa. Só conselho bom, né? Só conselho bom. Olha que você vai precisar de muita energia. E aí eu senti, eles sugavam tanto a minha mama que eu sentia assim, ó, na minha garganta, assim, aquela suga, sabe? Aquele sugar bom, aquela coisa boa, sabe? Todo mundo falava, você tá exausta. Não tem problema. Não tinha problema estar exausta, né, por eles. E hoje é muito gratificante ver os dois. Infelizmente, eles não estão aqui, senão eu chamava os 2 aqui para aparecer. Foram para o curso, eles fazem curso à noite. E é muito bom. Esse Vozes da Amamentação, essa iniciativa, ela tem que ser levada em todos os anos, no mês de agosto, que seja pelo menos uma vez no ano, porque a nossa inquietação quanto profissional de trazer essas pessoas para a gente vão gerar crianças amamentadas. Serão menos outubro rosa. Quanto mais as mulheres amamentam, quanto mais agosto dourado, menos outubro rosa. Então, isso também, né? Isso também é algo que a gente enaltece muito, mas não tem romantismo realmente, tá? A dificuldade, ela existe, mas a gente está aqui para poder estar apoiando e ajudar também essas mulheres. E o tempo que eu passei de maternidade, nas maternidades, fazendo esse trabalho como obstetra, eu procurei tentar fazer isso da melhor maneira possível, porque passar por isso também, depois você chegar e falar, é algo assim espetacular. Você sabe que a pessoa está passando ali aquela inquietação, né? E também quando você tem uma rede de apoio, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Mesmo que você não tenha tido um apoio no teu trabalho, né? Somente um, né? Trabalhando em 2 lugares, como a sua mãe foi uma força muito grande para você continuar e conseguir amamentar seus filhos, e hoje você está aí dando esse depoimento, né? Tão lindo, né? Tão feliz por você ter conseguido, né? Com esse apoio. Então, acho assim, cada vez que alguém chega e dá um apoio, assim, é tão importante, porque reforça, né? E, assim,
empodera, né, a mãe, Sim. né? Eu acho que e ao mesmo tempo, quando as pessoas às vezes fazem comentários, né, depreciativos, como aquilo também abala a mãe, né? Então, Sim, assim, muito. para a gente que é profissional de saúde, é tão importante a gente ter consciência, né, de como a gente tem que fortalecer as mães que estão amamentando, como a equipe tem que estar engajada, né? E também falando a mesma linguagem com essas mães, que é isso que eu acho que é o sucesso do aleitamento dentro de uma unidade, né? Ou de Sim. terapia intensiva, ou uma unidade básica, né? Quando a gente consegue ter uma equipe coesa e que consiga passar isso para as mães, né? Que é o que o bebê merece, né? Todo bebê merece ser alimentado pela mãe, pelo leitinho da mãe, que é né, o fluido que sai do corpo dela, que é ouro mesmo, né? Então, assim, são as vozes do aleitamento, né? E mostrando assim como a gente precisa de muitas vozes, né, nesse processo, né? Vozes masculinas, né? Parceiros, parceiras, né? Exatamente. Hoje a gente tem os recursos, né? Também falando um pouco também das mães homoafetivas, né? Exato. Hoje elas concluem de uma maneira muito mágica, né? A ciência, graças a Deus, conseguiu dar esse avanço e o apoio que isso tudo tem, né? O apoio, é lindo isso, né? Essas famílias se multiplicarem nesse gesto, conseguirem se apoiar. Eu posso falar por mim de uma maneira positiva, mas quantas mulheres não desistiram por ter um apoio que foi negativo? Com certeza. E assim, mostrando que não importa, né? O importante é o amor, né? O amor. Exatamente. Que naquele momento. Isso é que é o mais importante, né? Exatamente. É um momento mágico e único e completo. Uhum. Olha, Carla, valeu muito a pena, gente. Estou aqui assim maravilhada, né? Foram 3 depoimentos assim maravilhosos, realmente, que me emocionaram mesmo. E eu acho que todo mundo, se a gente está recebendo vários parabéns aqui no chat, né? Tem uma pergunta para a Luana. Então. Você viu? Luana. Vamos lá, Luana. Já estou te chamando, hein, Luana? Mas ela respondeu, gente, né? Eu já estava até com a mãozinha levantada aqui. Primeiro porque a Mariângela... Gente, ver a Mariângela com esse sorriso ela tá muito feliz mesmo. É muito bom. E falar assim, a gente teve a oportunidade, Carla, de ter mães e a gente conseguiu fazer relactação na mãe que não tinha sido a genitora. Então, foi bem interessante para a gente, assim, ter esse trabalho. Eles até se transformaram em meus amigos, assim, minhas amigas, meus amigos. Enfim, a gente tem tentado fazer todo o possível mesmo para que todas as mães tenham o que precisam, né? Assim, se a gente começa a individualizar o tratamento, a gente começa a ter histórias lindas para contar. Então, eu acho que se a gente vai mostrando essas histórias e as outras pessoas podem aprender com elas, não foi nada difícil a gente fazer a relactação. A gente fez a relactação, foi ótimo. As 2 mães amamentaram, as 2 saíram amamentando juntas. Gente, que foi coisa bem linda! Legal. Assim. Então, dá para a gente fazer muita coisa. Você pode estar sozinho num ambiente, ou você pode ter uma equipe que decide te apoiar, e quando a equipe vai vendo que tudo vai funcionando, a gente consegue fazer melhor. Acho que a ideia é essa, a gente se somar e se agregar. Alguém fez uma pergunta, e aí eu levantei a mão porque eu queria responder, que estava perguntando sobre a hora ouro. A hora ouro, ela não tem contraindicações. A contraindicação da hora ouro é uma falta de organização do nosso sistema para fazer com que ela funcione. Porque a hora ouro, ela não tem contraindicação. Assim como o clampeamento oportuno de cordão não tem contraindicação. Assim como a mãe esperar quantas horas ela desejar para que seu filho nasça, não é o fato de que ela precisa, que ela está negando fazer alguma indução e tem que ir para cesárea. Nada disso é verdade. A verdade é que as pessoas hoje não têm, como diz Conceição, humanidade e não conseguem perceber que essas mulheres somos nós.
Nós tivemos filhos, nossas filhas terão filhos, nossas netas terão filhos, e a gente tem que começar a olhar essas pessoas com mais amor. Então, as outras pessoas que estão pensando coisas diferentes têm que entender que tem um grupo forte que pensa como a gente, que pensa que o amor é essencial. E o amor é essencial na chegada dos nossos filhos. Ponto. Uma coisa simples. Eu só quero poder amar o meu filho quando ele chega. Quero poder botar ele no meu colo. Quero poder tocar nele. Quero poder amamentá-lo. Quero poder deixar ele ali, deitadinho, sem ter uma pessoa tirando ele do meu colo porque decidiu loucamente aspirá-lo. Sem ter uma pessoa tirando ele de mim porque decidiu fazer qualquer outra coisa que não seja estar comigo. Então, eu só quero isso. Que a gente comece a conversar e que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam que dentro de todas as sociedades de pediatria, das sociedades técnicas, de Corém, dentro da humanidade, a gente não vai desistir enquanto toda mulher não tiver o direito de amamentar e amar o seu filho quando ele chega. É uma coisa simples. Perfeito. Adoro! Legal. Eu também, assim, meu filho é adotado, e assim, a equipe do Banco de Leite me ajudou muito, e eu amamentei ele. Né? Amamentei ele exclusivamente durante 8 meses, foi uma paixão, assim, me emociono até hoje, porque quando eu fui na primeira vara para receber ele na primeira vara, que é uma corrida, assim, uma loucura, né? Você está na fila, você está com a habilitação, aí ligam para você, seu bebê está aqui, você precisa ver e tal. Aí você sai correndo, né? Aí eu fui para o consultório e naquela época a gente não tinha tanto celular como tal, e eu nunca tive secretária, então deixei um bilhete e avisei para o porteiro, olha, eu não venho hoje, vou tentar avisar para os pacientes que eu consegui, quem chegar aqui você avisa para me ligar. E nisso, meu marido foi com meu filho para casa. E aí ele já passou numa farmácia para comprar a mamadeira e dar para ele não aceitou. Ele simplesmente não pegou a mamadeira, estava se esgoelando. Eu cheguei em casa, peguei criança esperta, criança sabe de tudo. E eu não tinha nem, eu estava sem material para fazer a translactação, e o que eu fiz? Eu coloquei ele no peito e fui jogando o leite. Aí ele mamou tudinho. E aí ele mamava e eu chorava, porque eu digo, como é que pode acontecer isso comigo? E aí, 15 dias depois, o meu leite estava sendo produzido e aí ele ficou no peito. E a pediatra, na época, ela falou assim, que era intensivista também, é pediatra dele até hoje, ela virou e disse assim, eu só acredito porque eu estou vendo. Porque esse leite, assim... É o amor também, né, gente? Eu já fiz muita lactação adotiva, assim, também. E realmente é assim, a vontade, o amor, né? Isso tudo vai acontecendo junto, né? Então, você vai acabando produzindo leite, o seu bebê tomando, e você fez isso instintivamente, foi aí que deu certo. É o amor transbordando em forma de leite. É simples assim. É a origem de tudo. Muito bonita essa história, isso mesmo, gente. Meninas. Queridas, dá licença, Fernanda, só para você, antes de você encerrar, é que alguém fez um comentário. É óbvio que quando a gente tem uma criança que nasce sem condições de ir para o colo, que nasce prematuramente, que precisa de atendimento médico, que precisa eu sou intensivista. Eu estou dizendo que é óbvio que a gente tem crianças que realmente não podem fazê-lo. Mas a grande maioria pode fazê-lo e não é feita a hora ouro porque a gente não consegue organizar o sistema para que ela aconteça. Mas é óbvio que a gente tem casos em que a criança nasce prematuramente, que a criança precisa de apoio ventilatório, que a criança precisa até ser aspirada e que a criança precisa. Isso é óbvio. Eu vou admitir uma pessoa que vai entrar, que é a minha filha. Ela só quer falar como que ela se sentiu sendo amamentada. Que linda! Ela se chama Melissa. Eu acho que ela já entrou agora. E era isso, gente. Obrigada. Mas existem contraindicações clínicas. Eu só quis reforçar o fato da gente entender que não existe uma contraindicação tão precisa que faz com que não aconteça com ninguém.
Isso aí, muito bom. Tem mais uma questão também, que é se a gente não deveria usar leite humano pasteurizado no lugar de fórmulas. Eu estava procurando aqui, não consegui. Mas, assim, isso vai depender da maternidade que o bebê esteja, se tem banco de leite para poder, né? Para Essa poder é a questão. E aí o que eu queria, desculpe, eu tinha visto essa pergunta, o que eu queria só agregar nisso é, quando a mãe está presente, se a gente incentivasse a existência de alojamentos de nutrizes em todas as nossas maternidades, a gente poderia ter menos bancos de leite, ter centrais de banco de leite que pudessem fornecer, porque é um custo altíssimo para se ter um banco de leite, a pasteurização é cara, com a pasteurização a gente perde algumas proteínas que são específicas do leite materno, e a gente tem uma dificuldade extrema de organização, porque ele tem que ser, como é um leite que não vem da própria mãe, ele tem que passar por todos os testes, ele tem que passar por todos os processos de cultura. Então, eu acho que no Brasil, na realidade que a gente vive, se a gente pudesse manter as suas mães próximas a seus filhos, a gente poderia ter alguns bancos de leite para uma urgência, quando a mãe realmente é incapacitada de fornecer o seu próprio leite, mas a gente poderia ter as mães com seus filhos. Então, o leite pasteurizado ele poderia ser maravilhoso, desde que a gente não pudesse ofertar o leite fresco materno. Então, se a mãe está do lado, por que essa mãe tem que sair da UTI? Por que essa mãe tem que sair do hospital? E eu queria lembrar uma outra coisa que a gente não falou muito, a gente está falando muito de UTI, mas a amamentação ela acontece em todos os setores. A gente tem o alojamento conjunto, a gente tem os momentos que são os mais, que teoricamente são os mais fáceis, mas que são os que a mãe só fica 2 dias, 1 dia e meio, dependendo do tempo de hospitalização, e ela sai às vezes tão insegura quanto. E às vezes ela chega em casa e ela está sozinha para tentar tomar uma decisão. E a gente às vezes não consegue ter uma sala de amamentação para retorno, ou ter um apoio que pudesse acompanhá-la. Então a gente está falando muito da UTI, mas a gente está esquecendo que ir para casa com 2 dias também é fragilizante às vezes. Tem que ter um follow-up, né, de acompanhamento, principalmente para essas mães, né, que têm alguma dificuldade no aleitamento, que às vezes teve uma alta mais precoce, né, para que esses bebês também sejam acompanhados e que elas não desmamem, né, não ocorra o desmame. Então, é importantíssimo isso que você falou. O acompanhamento após a alta é fundamental. E o pré-natal também da amamentação. Né, que você está no pré-natal, a gente tem que fazer também um pré-natal da amamentação. Isso. Aí a gente pega todo o segmento. Isso começando desde o pré-natal. Aquelas 40 semanas, 40, né? 41, até 41 semanas, que a mãe vai estar passando ali por você e você já dando algumas orientações, né? Isso. Justificando essas falas negativas, né, por as pessoas não terem um conhecimento do que realmente significa amamentar, né? E aí, se a mãe absorver aquilo que ela ouviu de negativo, de pessoas que, de repente, passaram aquilo ali para ela, ela já chega no consultório ansiosa. Isso aí. Meninas, maravilhoso. Só para acabar, assim, eu queria falar umas palavrinhas que eu ouvi num desses eventos de amamentação, né, que nesse mês a gente está tendo bastante evento, a gente acaba participando, e sempre vem uma novidade, uma palavrinha que toca mais fundo. Então, assim, eu ouvi de uma pessoa falar que a amamentação é amor ao próximo, né? É uma questão da gente fazer um mundo melhor, mais saudável, menos violento e cruel, né? É uma questão de igualdade, de dar mais chance. Então, assim, pensem nisso. A amamentação, como ela pode ajudar na igualdade, da gente fazer um mundo melhor, né? Então, assim, tocou, a gente começa a refletir e falar realmente como a gente pode dar uma chance maior, né, para aquela criança. Tá? Olha, eu estou muito feliz, eu acho que eu não podia ser mais feliz em poder fazer esse grande time, eu acho que foi uma ótima escolha, todos vocês. Estou muito feliz aqui, mais uma vez, de estar com vocês, pessoas que eu já trabalhei, que eu ainda trabalho, conheço todas e realmente eu sabia que o depoimento ia ser espetacular, eu não podia esperar outra coisa. As minhas moderadoras queridas,
que estão sempre comigo ali, a gente está junto no comitê também. É maravilhoso, muito obrigada por vocês poderem conduzir da melhor forma possível essas palestrantes. Tenho certeza que tivemos maravilhosos depoimentos, emocionantes até, né? E que essas vozes da amamentação virem uma tradição, que eu já acho que já virou, todo ano. Já virou, né, Carlinha? Já virou. Eu estava com receio da doutora Conceição não querer mais, mas assim, se ela deu a carta branca, a gente todo ano vai fazer, tá? Já está, vai ser uma tradição assim, sedimentada. Acabou, já bati o martelo e pronto. E, assim, e o aleitamento materno, eu acho que ele tem que ser assim, continuado, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que estar sempre falando sobre isso e cada vez mais trazendo novidades, né? E trazendo pessoas diferentes para falar sobre assuntos, né, determinados. Eu acho que isso é importante, né? Contribui muito, né? Para quem está aprendendo, para a equipe que já tem uma expertise sobre isso, mas mesmo assim a gente acrescenta muito, né? E vai também dando uma força, né? Para a gente continuar. E assim, para a gente que trabalha em maternidade, né? Eu no momento estou em 2 maternidades, é o nosso dia a dia, são as questões que a gente está ali envolvendo, as políticas, tudo. Então, assim, não tem como a gente fugir, a gente tem que realmente, como a Luana falou, abraçar essa hora ouro, que é uma questão realmente só da equipe se alinhar e todo mundo falar a mesma linguagem, da gente permitir que aconteça. Né? Eu sei que, de repente, nosso plantão, nosso corre-corre do dia a dia, a gente fica querendo resolver tudo, mas assim, vamos ter um pouco mais de calma, vamos dar uma chance. Né? A gente tira um pouquinho o pé do acelerador, né, Eliana? Você como psicóloga sabe disso, a gente vive uma loucura. Então, assim, às vezes o médico ele realmente não tem muito aquele estímulo de querer fazer hora ouro, mas assim, eu acho que é importante a gente resgatar, né, aquele princípio de calma, deixa acontecer, depois a gente pesa, depois a gente mede, sabe? Fica calma nessa hora. Fernanda, desculpe te cortar, mas a Marcela no chat falou assim: parabéns para todas vocês, me ajudou muito. Eu vou ser mãe e eu estava com medo de amamentar. Isso foi muito importante para mim. Tá vendo? Muito bom! Era isso que a gente queria, tocar no coração. Tocar no coração. Pode acreditar, você consegue. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. Né? Então, assim, esse era o intuito, as vozes da amamentação reverberem. É isso que a gente queria. Fala, doutora Conceição. Eu conta com a gente. Lembro quando ano passado você me procurou perguntando qual seria a ideia. Se lembra disso? Lembro. Qual a ideia para fazer uma live? Foi mesmo. O que eu disse para você? Vozes da amamentação. Foi, tocou. Nossa, você, vozes da amamentação. Eu falei, nossa, é verdade, vozes da amamentação. Vozes da amamentação. E este foi o segundo encontro, vai acontecer o terceiro encontro. Enquanto eu estiver na presidência do comitê, isso não vai deixar de existir. Todo mundo falou aqui em leite materno, e eu disse, se não ouvir essas pessoas, essas mães, esses pais, nós não existiríamos. Seria um vazio, pelo menos na minha vida. Eu deixei a minha vivência com a pediatria para experimentar o trabalho com a amamentação, e deu certo. Eu digo o seguinte, leite materno, todo mundo fala que é padrão ouro. Mas eu digo mais ainda, que o leite humano é uma joia da alimentação infantil. Uau. São pequenas gotinhas brancas que trazem um colorido especial para as mães, bebês, suas famílias e para o planeta. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigada por ouvir vocês. E espero que o ano que vem, cada vez mais, seja melhor. Um beijão no coração de vocês. Eu estou me despedindo, porque a Fernanda disse o seguinte, eu vou falar e vou me despedir. Eu disse assim, ela. Conceição, peço licença,
A minha filha chama Melissa, ela levantou a mãozinha aí para falar, que ela quer falar uma frasezinha para encerrar. Não sei se Fala, ela por vai favor. conseguir. Cadê? Encerra com Abre a seu voz. microfone, filha. Cadê ela? Pode falar, meu amor. Eu acho que vocês estão falando muitas coisas bem certas, eu acho. E que tá bem importante. E o que você achou de mamar na mamãe? Conta. Eu gostei. Que delícia. É sobre isso, é sobre isso. Ai, meu Deus. Muito bom, gente. Beijo, filha. Depoimento Obrigada. da voz, né? Da voz mesmo de quem mamou aí, olha só. Exato. Todas as vozes Maravilhosa. juntas, né? Todo mundo Muito bom. mamou. Tudo. Te amo, Muito bom. filha. Agradeço. Muito bom. Beijos. Vou mandar um beijão para a Milene, que no dia do aniversário E ela se predispôs. Maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns, Abilene. Muita Muito saúde bom, para muito você. Viu, Abilene? Um grande beijo Obrigada. Parabéns, Abilene. no sábado, Beijo, Milene. Sábado a gente se vê. tá bom? Um beijão, querida. Me despeço de você. Obrigada, gente. Um beijo. Estou Gente, parando a a gravação todos. aqui. também Gente, vamos olha pedir. só, sábado no Museu da República, hein? De Isso, boa noite a 8h30, todos. tá?